Convido os irmãos para a leitura do Salmo 19. Salmo 19, a partir do verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Neste finalzinho aqui do Salmo 19, que é um salmo de Davi, que é um salmo muito bonito, Davi, ele faz uma pergunta aqui no verso 12: quem há que possa discernir as próprias faltas? Aqui há algo interessante, porque muitas vezes nós reconhecemos pecados nossos, mas também é verdade que muitas outras vezes nós não reconhecemos erros em nós. Nós não conseguimos discernir nossas próprias faltas. Parece que é mais fácil nós percebermos ou discernirmos erros e faltas nas outras pessoas, e muitas vezes não em nós mesmos. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele fala: se julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados de fato, porque nós sempre teríamos uma tendência para amenizar as nossas faltas. E Davi, aqui, ele faz uma pergunta para Deus. E na sequência aqui, parece que ele mesmo sabe a resposta. E ele é tão consciente, tão claro. É uma das admirações, vamos dizer assim, que eu tenho quando eu vejo Davi, nos momentos de penitência dele. Ele sempre pede perdão, ele reconhece os atos falhos dele, os pecados dele, ele não fica justificando os pecados, ele não fica maquiando os pecados, ele entende. E quando ele fala desta questão de até mesmo não discernirmos todas as falhas, ele demonstra uma consciência muito grande, porque ele faz a pergunta: quem há que possa discernir as próprias falhas? E aí ele demonstra uma consciência, uma clareza de mente muito grande. Ele fala: absolve-me das que me são ocultas. É assim, eu tenho certeza que eu tenho faltas e erros que nem eu mesmo percebo que tenho ou que fiz. E aí ele fala: quem pode discernir as próprias faltas? É meio que fácil para o ser humano olhar os outros, mas quando nós olhamos para nós mesmos, parece que existe trevas, uma escuridão, que a gente não consegue perceber as nossas próprias ações diante de Deus. E isso, irmãos, ninguém escapa disso. Todos nós, pelo simples motivo que Deus é santo, extremamente santo. E nós não somos. Nós somos justificados por Cristo. Nós podemos desenvolver uma santidade, mas nós não somos santos como Deus é santo. De forma nenhuma. Então, nós temos faltas e falhas que a gente não consegue nem discernir em nós mesmos. E Davi se preocupa com isso, neste momento de confissão aqui, nesse salmo. E ele fala: quem há? Tem alguém que possa discernir as suas falhas? Não tem. Absolve-me das que me são ocultas. Nós podemos discernir algumas, mas não todas, é isso. E depois no verso 13 ele fala: também. Então ele acrescenta aqui a questão da soberba, né? E ele fala: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Por que ele fala isso neste momento aqui? Porque, irmãos, não deixa de ser uma soberba nossa. Nós pensarmos que nós não temos faltas ocultas. Não deixa de ser uma soberba nossa. Nós vermos nos outros pecados, erros,
muitas vezes graves, muitas vezes que nos escandalizam. E nós, irmãos, se nós não vigiarmos, nós ficamos como aquele fariseu que Jesus conta aquela parábola do fariseu e do publicano, que o fariseu falava em pé, falava para Deus na sua oração: te dou graças porque não sou como esse publicano. Antes faço isso, faço aquilo, e ele fala para Deus qualidades que aos seus olhos ele próprio tinha, menosprezando o publicano. E o publicano apenas batia no peito e falava, não ousava nem olhar para cima. E dizia: "Sê propício a mim, Senhor, que sou pecador." E Jesus, ele fala, quem saiu justificado dali foi o publicano. E aqui nesse salmo parece, então, Davi, depois de ele fazer essa pergunta, de demonstrar esta consciência, absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, eu sei e preciso da absolvição de Deus. Eu não sei discernir qual erro que eu tenho, quais são as faltas que eu tenho, mas eu tenho certeza que tem algumas que estão ocultas para mim. Veja que ele não está falando de erros dos outros, erro que outros cometeram que ele não sabia. Ele está falando sobre erros que ele cometeu e que estava oculto para ele. E ele tem essa preocupação, esse zelo de falar isso para Deus: Senhor, não estou falando de um terceiro, não estou falando do meu próximo, estou falando sobre mim. Me absolva das faltas que me são ocultas. E aí ele fala então, ele acrescenta nessa passagem aqui: também da soberba guarda o teu servo. Porque a soberba vai me tornar cada vez mais cego no que tange a esta minha deficiência humana. Que ela não me domine, ou seja, a soberba. Então, aqui ele progride aqui. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Veja que é uma grande transgressão que ele mesmo não conseguia discernir dentro dele. Quantas grandes transgressões talvez existam em nós, em nossas atitudes, atos, pensamentos, estilo de vida, muitas vezes, que a gente não consegue discernir aquilo como mal perante Deus. E note, tomemos como exemplo, estou até me prolongando um pouco, porque vale a pena. Tomemos como exemplo essa postura de Davi, esse zelo. O problema, irmãos, não é ficar procurando erro nos outros, mas é em nós mesmos. Em nós mesmos. Se todos nós fizéssemos isso, até as relações interpessoais ficam melhores. E ele fala isso. E por fim, ele fala o desejo dele, que é o correto, que deveria ser o certo, que é aquele desejo, então, que aí sim começa a se integrar, interagir, numa situação homogênea, vamos dizer assim, com a vontade de Deus, que é santa, perfeita e agradável. E ele diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu sei que existem pessoas que pensam que isso aqui é para momentos de louvor. Não é isso que esse salmo está falando, irmãos. Não é isso que esse salmo está falando. É uns momentos de louvor também. Mas quando diz: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, não é só em momentos de louvor dentro da igreja. É no nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Quando a gente fala com o nosso vizinho, quando a gente fala com o nosso filho, quando a gente fala com qualquer pessoa que nos relacionamos. Até mesmo com o inimigo. E ele diz assim: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Mas ele começa falando, né? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Então nós precisamos um filtro. Para algo que nós não vemos, precisamos da luz de Deus e que nos absolva, de fato, de faltas que estão ocultas para nós. Porque isso não era uma situação só de Davi, né? Eu me enquadro nisso. Eu tenho que pedir a Deus: Senhor, me absolva de falhas que me são ocultas. Os meus pecados eu vejo muito bem.
Alguns pecados eu sei muito bem, algumas transgressões eu conheço muito bem que eu fiz, que eu cometi. Mas agora, nesse momento, por favor, Senhor, me absolva das faltas que me são ocultas, para que a soberba não me domine. E aí sim, então, meditar, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Deus. Amanhã, segunda-feira, às 7h30, às 9h, às 8h, às 10h, não agora, no momento de culto. Agora também, mas no meu dia a dia. As coisas melhorarão se nós tivermos este zelo, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é fiel. Para quando a gente começa a entrar na vontade dEle, as coisas começam a se encaixar, como aqueles brinquedos de criança, sabe? Que fica se encaixando, e a criança não sabe como começa a encaixar, daqui a pouco pegou o jeito ali, vai e faz, e vai feliz contar para o pai e para a mãe, olha, consegui montar aqui um castelinho, uma coisa assim. Vamos numa oração de confissão, irmãos, mesmo assentados. Estarei orando em voz audível. Se você sentir esse desejo, peça a Deus, não pense no seu irmão que está do seu lado. Se você sentir esse desejo no teu íntimo, peça a Deus que te absolva das faltas que estão ocultas, porque eu vou fazer isso aqui durante esta oração. Oremos. Pai precioso, somente o Senhor é santo, santíssimo, santíssimo. E pela tua graça, Deus, nós somos justificados pelo teu Filho, sem merecimento nenhum. No entanto, Deus, nós nem mesmo temos a percepção de entendermos muitas faltas nossas, que a nós estão ocultas. Parece, Deus, que temos uma facilidade para olharmos as faltas e os erros do nosso próximo, mas muitas estão ocultas a nós mesmos. Por isso, Deus, nós lhe pedimos perdão. Perdão por pecados que nem temos consciência que cometemos, de tão caída que é a nossa natureza, Deus. E ao percebermos como a nossa natureza é caída, nós podemos contemplar como o Senhor é grande, como a sua graça é abundante, que diz a sua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como o Senhor é grande, como o Senhor é santo, como o Senhor é perfeito, Deus. Não temos motivos para pensarmos que a nossa vontade possa ser colocada acima da tua, porque a tua é santa e perfeita, Deus. E nós herdamos uma natureza, Deus, dos nossos pais lá no Éden que caíram. Por isso, Deus, até mesmo os pecados que estão ocultos a nós, as faltas, as nossas falhas, as nossas negligências, o saber fazer o bem e não fazê-lo, que é tão comum no nosso dia a dia, e ficam ocultas da nossa consciência. Por favor, nos absolva disso, Deus. Tem misericórdia de nós, nos perdoe, nós somos todos iguais e falhos, e não somos superiores nem melhores a nenhum outro ser humano. Mas pedimos a Ti, Deus, que nos absolva dos nossos erros. Pela Tua graça, nós podemos ser penitentes e não impenitentes. Por isso, Deus, até mesmo daqueles erros que estão ocultos em nós, nos perdoe e nos absolva deles. E também, Deus, não permita que a soberba venha nos dominar, ó Deus, pensando que não precisamos do Senhor, que não precisamos cultuá-lo, que não precisamos da santa comunhão com os nossos irmãos, que não precisamos obedecer a Tua santa palavra, aos Seus mandamentos. Não permita, Deus, que a soberba venha nos enganar a ponto de querermos colocar a nossa própria vontade acima da Sua. Não, nenhum de nós vai sofrer tanto quanto o Senhor Jesus Cristo sofreu por nós naquela cruz. Por isso, Deus, nós Te agradecemos pela abundante graça do Senhor para conosco. E nos perdoe, Senhor, pelas Tuas misericórdias, nos absolvendo das faltas que nos são ocultas. No nome santo de Jesus, nós oramos.